Olá, são 10 minutos. Ouvi esta história numa reunião com membros da igreja no passado. Gostava de ter visto Jesus antigamente. Não sei porque é que as pessoas não acreditavam tanto em Jesus naquela altura. Assim, faz sentido. Na altura as pessoas podiam vê-lo com os seus próprios olhos, confirmá-lo e acreditar nele. Mas hoje temos de o ver e acreditar nele através das palavras que foram transmitidas. Jesus veio há 2000 anos, fez muitos milagres e era uma grande pessoa. Porque é que não acreditaram nele e o crucificaram, mesmo depois o terem visto pessoalmente? Pelo contrário, eu penso assim, hoje podemos acreditar porque não vimos Jesus. Porquê? Vejamos as situações da altura uma a uma. Muitos países europeus têm liberdade de religião. No entanto, nessa altura, Israel era um país onde apenas o judaísmo era reconhecido como religião oficial. Havia várias denominações dentro do judaísmo. Exemplos representativos são os fariseus, os herodianos, os saduceus e os essênios. Podemos pensar em muitas denominações cristãs, incluindo a católica romana, a ortodoxa, a anglicana, a batista e a metodista. Existem diferenças na doutrina e nos ensinamentos de cada denominação do judaísmo. Por isso é natural que surjam disputas e atritos entre as denominações. Na altura, controlavam a maior parte dos interesses do judaísmo. Era um enorme cartel religioso. Se ouvirmos as palavras de Jesus, trata-se de pessoas que amavam o dinheiro, dominavam o povo, gostavam de ser cumprimentadas e de sentar em lugares altos. Ninguém, nem mesmo Pilatos, o governador romano que governava Israel, se atreveu a desafiar a sua autoridade. Jesus nasceu neste contexto histórico. Na altura, a cidade natal de Jesus, Nazaré, era uma aldeia rural sem vida. Por isso, quando o discípulo de Jesus, Natanael, ouviu falar da religião de onde Jesus vinha, pensou que de Nazaré não podia sair nada de bom. E o pai de Jesus, José, era um carpinteiro comum, nem padre nem advogado. Assim, quando os habitantes da cidade, que viam Jesus pela primeira vez desde há muito tempo, diziam com sarcasmo: "Não é este o filho do carpinteiro?" Podemos ver que a carpintaria era um trabalho humilde na altura, porque Jesus nasceu numa família assim. Deve ter sido tão pobre e humilde que nem sequer pôde ir à escola. E vejamos o registro bíblico da aparição de Jesus. O que pensa das aparições de Jesus em várias culturas, como em filmes e peças de teatro? Permanente, espesso e ondulado, ponto de nariz afiada, pele branca e impressão de nobreza. A este nível pode ser uma estrela de cinema. Porém, a aparência de Jesus profetizada na Bíblia está longe disso. A sua aparência estava mais manchada do que a de qualquer outro homem. Ele não tem forma imponente, nem majestade para que o olhemos, nem aparência para que sejamos atraídos por ele. Porque és como um viajante que armou a sua tenda para passar a noite. Porque és como um homem desanimado, como um valente que não pode salvar. Era assim que Jesus era naquela altura. Hoje, porque não vimos o rosto de Jesus na altura, ele parece uma estrela de cinema, mas é diferente do verdadeiro Jesus. Se tivéssemos vivido nessa época, não teríamos olhado para Jesus e pensado que tipo de pessoa poderia ele ser para ser o Messias. No entanto, Jesus tinha a certeza do poder das suas palavras. Os que ouviam Jesus ficavam admirados e diziam que ele estava a ensinar como quem tem autoridade. E fez milagres incríveis, curando os doentes e até ressuscitar os mortos. Se Jesus estivesse cá hoje, teria tido 10 milhões de visualizações no YouTube e tornar-se-ia um influenciador popular. De facto, ele era tão popular que o povo da altura tentou fazer de Jesus rei. Porém, os líderes religiosos sentiam cada vez mais uma sensação de crise e desconfiavam de Jesus. Se os membros da igreja acreditassem em Jesus, eram expulsos do judaísmo e acusados de serem hereges. Mesmo depois da ressurreição, subornam as pessoas com dinheiro e espalham falsos rumores de que os discípulos fugiram com o corpo de Jesus. Na altura, os preconceitos de muitas pessoas acerca de Jesus eram os seguintes: um falso herege, uma pessoa pestilenta, uma pessoa que confunde os judeus, uma pessoa que viola a lei e uma família harmoniosa.
Destruidores, um grupo de enganadores que mentem e enganam as pessoas. Como é que é? Apetece-lhe acompanhar? Por que é que isto aconteceu? Porque havia um cartel de líderes religiosos judeus que manipulavam as pessoas nos bastidores e, de acordo com a sua vontade, toda a opinião pública criou uma má reputação para Jesus. Nessa altura, o povo não se devia deixar influenciar pela opinião pública e devia saber que os líderes religiosos que não queriam perder os seus direitos adquiridos estavam a agitar-se falsamente, mas não foram capazes de o fazer. Como seria Jesus se tivesse essa reputação hoje? As pessoas vão protestar para se livrarem da falsa heresia. Inúmeras notícias e meios de comunicação social difamarão Jesus. A internet também estaria cheia de notícias caluniosas sobre Jesus. Será que podemos seguir Jesus mesmo nesse tipo de ambiente? Por isso, temos de ter o poder de julgar e discernir por nós próprios. Se tivéssemos conhecido Jesus e os seus discípulos pessoalmente e conversado com eles, em vez de nos limitarmos a espalhar boatos, saberíamos que essas armações eram todas falsas. Há uma fé e uma religião correta de que a sociedade e os meios de comunicação social falam. No entanto, o padrão de fé é Deus e as palavras da Bíblia. Surpreendentemente, se olharmos para a Bíblia, há lugares onde Deus é sempre perseguido e rejeitado. Através do vídeo de hoje, espero que refletimos em conjunto sobre o caminho correto para a religião no meio da torrente de informação. Foram 10 minutos. Obrigada.